Ó, pessoal, continuidade do vídeo que eu postei ontem, mas que na verdade eu tô gravando no mesmo dia, mas só pra falar pra vocês então, que esse vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, ele foi gravado há 1 ano e meio, e bem aleatório, o João tomando um Nescau, né, no meu pescoço. Isso porque tá operado, viu? É só pra vocês saberem que esse vídeo ele foi gravado há um tempo, tem alguns cortes que eu preferi cortar valores e tudo mais, mas dúvidas podem me chamar em inbox que eu estou aqui à disposição, ou nos comentários, ou no Face, tá bom? Beijo! Tchau! Curta aí o vídeo. Então eu vou começar contando um pouquinho da história, de como que foi para eu conquistar essa minha casa. Eu acho que eu abaixei demais, agora minha cabeça fica fora, né? Como que foi essa minha história da conquista da minha primeira casa, que na verdade não é a primeira, é a terceira, mas eu vou contar tudo bonitinho pra vocês. Bom, quando eu casei com o Renato, em 2016, né, que a gente foi assim, já tem história lá no meu Instagram para quem, no meu YouTube para quem quiser conhecer minha história com o Renato, mas foi tudo muito rápido. Mas quando a gente se casou, né, que a gente foi morar juntos, eu já tinha uma casa e um carro. Mas como que foi? Essa minha casa era financiada e o meu carro também. Então, na verdade, eu não tinha, né? Era meu, mas não era meu, vocês entendem? E aí, quando a gente casou, o Renato desembolsou mais ou menos 50 ou 60 mil pra gente reformar essa casa. Essa casa, ela tem 2 quartos, sala, cozinha, mas a parte externa não tinha muro, não tinha quintal, nem nada. Então, a gente levantou o muro, colocou portão, fez a área de churrasco, a gente fez a cobertura dela, ficou um pitelzinho a casa. E aí a gente deixou ela alugada depois. Por que eu não quis morar ali? Porque a casa foi entregue depois, um pouquinho antes de eu ganhar a Maria Isis, eu estava grávida. Aí eu pensei, gente, como que eu vou contar com o ovo antes da galinha, né? Como que eu vou saber se essa casa vai ser entregue antes da minha filha nascer? Então eu preferi ficar na minha casa, eu já tinha comprado um sofá grande e que não cabia lá. Então assim, o que a gente pensou? Vamos alugar por um tempo, depois a gente decide se vai mexer ainda mais para ficar morando lá ou não. E aí a gente alugou por 1 ano e depois decidimos vender. Nesse meio tempo, o Renato foi desligado da empresa dele, porque é com contrato, geralmente é 2, 3 anos, encerra o contrato com o Brasil e eles voltam para o país de origem e encerra com os brasileiros. E aí ele recebeu um valor legal. E aí o que ele fez? Ele quitou meu carro, que faltava 20 mil, eu tinha um HB20 na época, e aí ele quitou 20 mil reais. Então, e aí a gente comprou esse terreno, demorou um pouquinho, a gente começou a construir esse terreno. O Renato, ele sempre foi muito organizado financeiramente, então ele sempre investiu não em bolsa de valores, mas em fundos imobiliários, no CDB da vida. Então tinha um pouquinho de dinheiro guardado e a gente conseguiu construir essa casa, essa nova casa, né? Então a gente tinha aquela de aluguel e construímos uma outra em Barra Bonita. Aí a gente construiu com um pouco de dinheiro que ele tinha guardado e com o salário dele por mês a gente tirava um valor lá para pagar essa obra. Então a gente tinha aquela de aluguel e construímos uma outra em Barra Bonita. Aí a gente construiu com um pouco de dinheiro que ele tinha guardado e com o salário dele por mês a gente tirava um valor lá para pagar essa obra. E aí, quando a outra Casa da Barra, por muitas bênçãos, eu sou uma pessoa assim de muita fé. Eu fiz oração, falei assim, Renato, a gente vai vender essas 2 casas em nome do Senhor Jesus. Assim, eu tenho muita fé, gente. Vocês não estão entendendo da minha fé. Vocês não estão entendendo. Eu falei, nesse mês a gente vai vender as 2 casas. E no mês que eu falei, a gente vendeu as 2 casas. Eu vendi a primeira que a gente construiu e depois de 20 dias a gente vendeu a segunda. Então, mas sem mais delongas. Aí a gente tinha esse dinheiro guardado então da venda das 2 casas e viemos morar para Indaiatuba e eu sempre quis comprar uma casa, gente. O Renato, ele sempre foi no pensamento assim, vamos viver de aluguel. Vamos viver de aluguel, que vai ser o meu próximo vídeo que eu vou contar o porquê que eu fiquei 6 anos pagando aluguel ao invés de comprar uma casa. Eu tenho toda a explicação no próximo vídeo, eu vou fazer para vocês e eu solto. Mas aí, chegando aqui em Indaiatuba, eu ficava procurando casa, mostrando pra ele, ele ficava bravo. Adriele, você não fica me procurando casa porque a gente vai comprar só daqui 2 anos.
Mas eu sempre quis, gente, porque eu acho que casa, independente de qualquer coisa, é uma garantia que você tem. Porque eu falo pro Renato, se tudo der ruim, se ele parar de trabalhar, se eu parar de trabalhar, com uma casa sua quitada, qualquer empreguinho de R$ 2.000 você se mantém, você come, paga água e força e tá tudo certo, né? Então, era esse meu pensamento, de ter uma casa, porque com uma casa sua quitada, você já resolveu assim metade da tua vida, entendeu? Você não precisa se preocupar, principalmente com os filhos, onde que vão morar? Você já tem uma garantia de moradia. Era isso que a gente pensava, eu pensava. Aí eu achei essa casa, gente, achei nos anúncios do Facebook, porque minha vida era olhar Facebook à noite, né? Olhar o Facebook dos anúncios de venda, né? E aí eu achei essa casa. Ela estava anunciada e eu sempre ia no tamanho da casa, porque o Renato ele nunca gostou de casa com terreno pequeno. Aí eu vi essa casa e aí ela tinha 320 metros, porque todas que eu via tava assim, ó, meio milhão. Aí quando você ia ver era casa bonita, moderna, mas meio milhão com terreno de 150 metros. E nunca me passou na cabeça morar numa casa de 150 metros, porque é pequena para nós que tem criança e tudo mais. Na Barra, uma casa de 150 metros em Barra Bonita, ela custa R$ 60.000, que é o terreno que eu tenho lá, que eu tinha, né? Tenho porque ainda tá no meu nome, mas não é meu, já é do dono que eu vendi a casa. E aqui uma casa de 150 metros, que é o padrão, a maioria dos terrenos é 150 metros, ela custa R$ 160.000, ou seja, R$ 1.000 o metro. Aí eu achava um absurdo, eu falava, não, eu não quero morar numa casa pequena, né? Assim, na verdade eu estaria feliz, porque as casas são muito bonitas de 150 metros aqui. O pessoal faz sobrado, fica umas casas elegantes. Só que o Renato, ele nunca gostou dessa ideia. Então, como eu sabia que ele não queria, ele não toparia, o meu foco era casas grandes. E ele também sempre falou assim, Dri, eu prefiro 1.000 vezes pegar uma casa usada e reformar do que uma casa nova e os olhos da cara, né? Então eu achei essa casa. Foi aí onde começou a nossa jornada, porque eu mostrei pro Renato, mas eu não tinha muita pretensão dele gostar, sabe? Aí o Rê falou assim: me manda as fotos. Aí eu mostrei e ele ficou quieto. Eu também não falei nada, porque eu falei, não vou insistir, porque ele já tá bravo com esse negócio de ficar procurando casa. Então, assim, é uma localização muito boa. E eu acredito muito na oração. E eu orei muito para Deus dar uma casa do jeitinho que a gente queria, com um terreno grande, bem localizada, de preferência perto de onde eu moro atualmente. E foi isso, assim, 5 minutos de casa. E aí eu orei a Deus, falei, ai Deus, nem vou falar com o Renato, se tiver que ser, vai ser. E muito me surpreendeu, isso foi num sábado, ele falou, Adri, vai lá conhecer a casa, e eu gostei, ele falou, se vai lá, me liga por câmera, pega a chave, vê a casa, se ele aceitar, beleza. Aí eu fui, vi a casa, né, olhei tudo, aí demorei, no outro dia, eu fui no domingo, aí no outro dia eu fiz a oferta, e queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como a gente como que a gente raciocinou aos longos desses 6 anos de casado do porquê alugar e não morar numa dessas casas que a gente construiu, tanto as duas da Barra e tudo mais. Então eu vou contar pra vocês, né, gente? Eu tava na manicure esses dias, a Vivi, e ela contou pra mim que ela foi ver uma simulação de financiamento aqui em Indaiatuba. Vocês podem fazer essa simulação no próprio site da Caixa Econômica ou em algum lugar que vocês simularam. Ela estava vendo um apartamento de R$ 300.000, 2 quartos, sala, cozinha. Eu acho que o apartamento estava mais ou menos ali com uns 55 metros quadrados, não era grande e tinha que pagar condomínio. R$ 300.000, então vou colocar aqui, R$ 300.000. A simulação de compra desse apartamento era uma entrada de R$ 2.000, mais 2 anos pagando de R$ 700, que é a taxa da construtora, que eles prometem te entregar em 2 anos e você já tem que entrar com a documentação e já pagando essa taxa para a construtora. Então são 24 meses de R$ 700, que dá um total de 16.800. E o parcelamento do financiamento ela começaria a pagar a partir do momento que ela pegaria a chave na mão, que seria depois de 2 anos, mas seria 360 vezes, ou seja, dá o que? 70 anos aqui, 360 vezes 30 anos, né? Que é financiado por R$ 1.500 de prestação. Pasmem, 360 meses vezes 1.500 dá R$ 540.000, ou seja, um apartamento de 300 mil que você
custaria para você, só que você tá pagando no total de 540 mais 16.800, que é a taxa lá da construtora, você estaria pagando um valor de quanto aqui? Eu tinha feito essa conta. 540, 556.800 reais o total, tá? Uma casa de 300 mil reais, no final você pagaria 556.800. Tem lugares que você vai pagar 600, 700, depende muito da administradora, porque a maioria você paga o dobro, praticamente como se você comprasse 2 apartamentos. Essa é a realidade de um financiamento habitacional, tá, gente? Então lembrem, 300 mil é o valor de compra, se você tivesse à vista, mas financiado o seu total ficaria 556.800, ou seja, você pagaria 85,6% a mais do valor do imóvel, ou seja, quase o dobro, quase 100%. 256.800 mil a mais do que vale, né, do que é o valor de venda à vista. O que eu quero dizer com isso? Pensa só, você tem que pagar 30 anos e sem dizer que nesse meio tempo você ainda pagaria alguns meses os 1.500 mais os 700 da construtora, que seria 2.200 por mês até você quitar essa parte da construtora. Pensem vocês, 30 anos pagando 1.500 reais. O valor acho que vai caindo com o tempo, mas no geral é isso. E aí eu penso assim, que se você poupar esse dinheiro ou investir esse dinheiro, com 10 anos você compra uma casa nova, uma casa pica de 10 anos, daqui 10 anos, e sua, à vista. Ah, Adriana, mas é muito fácil falar quando você tem dinheiro para fazer isso e quando você não tem. É o que eu acho. Então, assim, ó, primeiro racional. Se você tiver 300 mil reais, não compre uma casa. Aplique esse dinheiro. Por quê? Se você aplicar num CDB ou num fundos imobiliários, qualquer investimento que você aplicar que te dê um retorno de 14% ao ano, é um retorno maravilhoso e perfeito. Aí eu considerei aqui, ó, 300 mil com um rendimento de 14% ao ano, você vai ter 342 mil ao ano. Tira os 300 que é seu que tá lá, vai te render 42 mil. Dividido por 12 meses, você tem uma renda de 3.500 por mês. Então, assim, é um baita no dinheiro. Desconta aí um aluguel seu de 1.300, por exemplo, você ainda tem para gastar 2.200 de uma renda no dinheiro seu que tá lá. Esses 300 mil, deixa poupar, render, deixa lá por uns 10 anos, daqui 10 anos você vai ter praticamente um valor muito alto para você quitar sua casa e ainda esse dinheiro te rende de você pagar aluguel. Ah, enjoei dessa casa, vou mudar, vai mudando de casa, a casa não é sua mesmo e tá tudo certo. E aí daqui 10 anos você compra sua casa já com uma gordura financeira, tá? Então eu acho isso muito legal. Como que isso é legal? Quando você tem dinheiro, óbvio, né? Se você não tem condição de pagar aluguel e poupar, então eu não estou aqui para julgar. Eu sempre falei isso, gente. O sonho de cada um, ninguém coloca o dedo. Porque tem gente que fala, pô, eu não vou pagar isso de aluguel, eu prefiro pagar na prestação na minha casa, nem que se eu ficar 30 anos pagando algo que é meu. Mas não se enganem, não é seu. Ele vai ser seu se você pagar. Se você não pagar, o banco vai lá e tira. Então, não se iludam também. Então eu acho assim que tudo bem se você tem essa opção, essa opinião, na verdade. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa que vive com um salário de 2.000 reais, como que vai pagar aluguel e poupar? Mas ainda assim, considerando o tanto que você paga de aluguel e o tanto que o banco te come financiando uma casa, eu ainda acho que você tem que, nem se você pagar 800 reais de aluguel e poupar 300 por mês, você guardando esse dinheirinho faz uma boa gordura. E aí, se não conseguir comprar à vista, entra pelo menos o consórcio, porque o consórcio, se você tiver 50% do valor, também super compensa, tá? Super compensa você entrar. Então, basicamente, é esse a nossa ideia aí de vida, assim, do porquê que a gente sempre pagou aluguel e não comprou casa, porque esse dinheiro nos rendia uma renda por mês e nos possibilitava morar de aluguel e ainda assim sobrar um dinheiro e poupar, porque toda vez que a gente simula banco, gente, é igual você simular lá no banco que você vai emprestar 2.000 e eles te dão uma opção lá para você pagar em 60 vezes, 48 vezes. Gente, por favor, só façam as contas de quanto que isso dá, porque às vezes você empresta 6.000 e no total você está pagando 30. É um absurdo o jeito que o banco, os juros que o banco faz para empréstimo pessoal, seja lá para qual for.
Então essa que é a minha dica, tá? Antes de julgarem, porque todo mundo fica assim, Adriele, você ficou 6 anos pagando aluguel, eu acho um absurdo, por que não morou na sua casa? Você tinha casa, você construiu e não morou. É por isso, porque a casa que a gente constrói e vende, te rende um dinheiro, e esse dinheiro você aplicando, você recebe, tanto para pagar o aluguel e ainda te lucra um dinheiro a mais que você pode futuramente comprar uma casa. Porém, só vou abrir um aspas aqui. Aí vocês vão falar assim, mas por que então você não ficou 10 anos morando de aluguel para depois comprar uma casa? Porque veio a pandemia para nos ensinar alguma coisa e refletir. E é o que eu já tinha falado no vídeo anterior. Eu acho muito sábio você, para quem quer investir e tal, ter pelo menos um porto seguro. No nosso caso, a gente tem 2 filhos, então eu sempre falei pro Renato, vamos conquistar nossa primeira casa à vista, sem financiar, que já é muito caminho andado, é mais que meio caminho andado. E porque se tudo der errado assim na vida, você ficar desempregado, a gente consegue ter uma casa e consegue se manter com o pouco que a gente tem. A partir desse momento, pessoal, é para outros vídeos também, mas a partir desse momento que a gente estiver na nossa casa economizando praticamente 2.800, 1.800 que eu pago de aluguel aqui, aí sim, é planos para o futuro, aí ao invés de você comprar imóveis, você investir esse dinheiro e deixar rendendo lá. Tá bom? Que eu falei que esse vídeo ia ser rápido, não foi tanto, mas eu acho que eu consegui explicar o do porquê que a gente ficou tantos anos pagando aluguel, mas o resultado vem e tá aí, uma casa à vista linda e maravilhosa. Tá bom? Beijo. O próximo vídeo vai ser mais dinâmico, porque aí eu vou mostrar a casa como eu peguei. E o próximo, depois desse, já mostrando a casa do jeito que tá. E daí pra frente é só alegria, só dia a dia mesmo da obra. Eu quis fazer esses relatos pra gente ter todo o histórico, todo o memorial aí dessa aquisição, tá bom? Beijo.